Boa noite, irmãos do Portal da Luz, Rondinha, e todos aqueles que assistirão a esse vídeo e os demais do Portal da Luz, no nosso blog, no Facebook, no YouTube, né? Que a nossa irmãzinha Josi posta para nós. Então, mudamos um pouco a palestra de hoje, que seria sobre os fluidos, para falarmos sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Eu digo que mudamos um pouco porque tivemos que nos adaptar aqui em casa, que não deu para ir no portal por causa dos ventos, do ciclone e tal. Lembra aos irmãos que é interessante ter sua água para ser fluidificada, porque mesmo sendo gravado agora, à noite, assim como sempre, mas em especial nos horários que seriam das nossas palestras, dos nossos trabalhos, o mundo espiritual com certeza se faz presente no portal e junto àqueles que estão entrando em harmonia com as palavras, com as palestras e recebendo as bênçãos do mundo espiritual. Então mudamos, mas a palavra é a mesma, o Evangelho é o mesmo, né, o Evangelho de Jesus, e o Não Vim Destruir a Lei, que vem a ser o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Jesus foi muito contestado, Jesus esperavam, os sacerdotes e os fariseus principalmente, queriam, como se diz, pegar Jesus em alguma contradição. Então ele disse essas palavras que vamos ler do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Acredita-se que Mateus tenha escrito isso uns 34 anos da era cristã, né? Aos 34 anos, até 60 anos da era cristã, depois que Jesus faleceu, morreu. Tá? Deus nosso Pai nunca nos deixou sós. Então, temos as 3 revelações, que são a de Moisés, né? Cerca de 1.600 anos antes de Jesus, né? Depois a de Jesus, o Evangelho, a Boa Nova, né? E depois, então, no século XIX, Allan Kardec nos trazendo os fundamentos do Espiritismo, codificando leis milenárias, leis que já havia no Antigo Egito, né? Jesus já veio trazendo todo conhecimento, mas como ele se fez homem, se fez carne, quis ser igual a nós, né? Ele reaprendeu dentro das tradições judaicas, né? Ele nunca quis se jactar, se colocar como melhor. Ele era um rabino que já trazia o conhecimento, mas fez questão de sentar junto aos seus para aprender. Dizem que com José de Arimateia, os próprios doutores da lei, né? Aquela passagem que o levaram ao templo e depois foram embora, a tribo toda, Maria, José, tiveram que voltar para buscar um menino de 12 anos que tinha ficado em Jerusalém, né? Eles já estavam a caminho de Nazaré, voltaram preocupados. E Maria disse, ficamos preocupados, como é que tu ficou para trás? E ele disse, não sabeis que tenho que me ocupar das coisas do meu pai? Né? Então, toda essa coisa, assim, Jesus na sua humildade, sendo já a fonte da sabedoria para nós, se colocou no nosso nível, né? Então, tenhamos sempre isso presente. Jesus, o governador da Terra, a Terra que tem mais de 4 bilhões de anos, né? A vida
cerca de 2 bilhões de anos. E Jesus, quando a Terra foi criada, quando ela tomou a sua conformação, tem aqui separadinho tá aqui. Nós não tínhamos a luz apropriada, que estamos aqui sem energia elétrica, a Josi teve que ajeitar as coisas. Então, assim, o verbo divino, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus é Deus, é o Filho unigênito do Pai. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Por isso ele é o governador da terra. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas somos nós também, a nossa ignorância. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, Jesus, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo, Jesus, era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Jesus fez a terra junto ao Pai, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E assim vai. Isso é no Evangelho de João, no 1º capítulo, para quem se interessa em ler, em rever, né? Podemos rever isso. Voltando à primeira revelação, dada por Moisés, então, ele e outros espíritos, né, eles vieram para nos instruir, né? Desde 1600 a.C. já Moisés vivia e fazia. Então, por nos dar um pouco de luz. Ele foi um dos primeiros, né? Aqui eu tenho anotado como 1300 antes da era cristã. A revelação exigia a disciplina do povo hebreu, né? E a moralização, porque era um povo muito rebelde, que veio, desde Abraão, vinham conquistando as terras, e quando se diz as terras, a terra, né? Desde Ur, dos caldeus, até Canaã, eles vinham matando, né? Para ocupar a terra. Eram, por temor da superpopulação, então, ao longo da história, que nós não podemos agora discorrer tudo, eles foram superpovoando todas aquelas regiões, até o Egito, né? Os descendentes de Abraão. E aí Ramsés II, se não me engano, mandou matar os meninos, lá mesmo, né? Quando o anjo veio e mandou marcar com o sangue do cordeiro as portas onde tivesse um primogênito, né? Para o anjo saber, o emissário, digamos assim, o vingador, viesse para saber onde tinha meninos hebreus e não entrasse para matar, né? Foi terrível, toda a história é terrível. Moisés, que era um dos meninos, né? Era um dos meninos que Ramsés II não conseguiu matar, né? Foi levado, a gente sabe, para o rio Nilo por uma irmãzinha dele, chamada Miriam, e quando a princesa foi tomar banho no Nilo, achou o menino, e a menina correu lá, se deixou ver, e disse que ela sabia de uma mulher que poderia amamentar o menino, que obviamente a princesa não ia amamentá-lo, né? E mesmo que tivesse leite, não ia amamentar um hebreu, né? E aí a menina chamou a própria mãe de Moisés, que amamentou o menino, segundo, não sei se é história verdadeira ou se é lenda, mas enfim, é bonito, né? Pensar assim.
E daí sabemos a história de Moisés, que era príncipe junto com o filho do rei, do faraó. Depois matou um egípcio, teve que fugir e tal. E a irmã de Moisés, quando foram para o deserto, né, depois de Moisés criar sua própria família, a irmã dele, a Miriam, né, estava junto com ele. Dizem que era um pouquinho invejosa, né, porque Moisés tinha tudo e tal, se projetava tanto, né, e ela não. E ela criou uma doença de pele, que chamavam todas as doenças de pele de lepra, né? Talvez não fosse lepra, né? Mas era chamado de lepra todas as doenças de pele. E aí ela foi curada. E tem uma série de histórias bonitas que vale a pena ler no Antigo Testamento. Já 3.000 anos antes de Cristo, que Abraão recebeu de Deus o encargo da fé num Deus único. E Jesus nasceu numa das tribos de Israel, muito depois, né? Depois de Moisés, mais de 1.000 anos depois de Moisés, né? E se tornou rabino. Então, só para lembrar que Moisés deu as primeiras leis para o povo hebreu. Primeiras leis, né? Porque eram muito, muito rebeldes, porque passaram 4 séculos como escravos. Imagina a rebeldia, a raiva que eles carregavam dentro de si. Então tinha que ter um legislador muito severo, com todo o conhecimento das leis do Egito, creio que mesmo aquela do Código de Hammurabi, né? E para mantê-los na linha. Depois veio Jesus, né? Só para lembrar que Moisés também instituiu as leis mosaicas, que seriam hoje talvez como a nossa Constituição. Tá? Então são muito importantes. A Constituição nunca deve ser atacada. A Constituição são as leis de um país, né? Não deve nunca, tem que ser sempre respeitadas, né? Depois vem Jesus. Estou fazendo aí, né, diminuindo uma síntese. Vem Jesus encarnando, né, e ensinando, encarnando em Maria, né, e dá a vivência das leis. Jesus nunca foi contra as leis de onde foi criado, né, nunca foi contra, né. Por isso que ele diz, não vim destruir a lei, mas cumprir os profetas e as leis que o Pai, através de Moisés, colocou para vós. Principalmente o primeiro mandamento, acrescentando amar ao próximo como a si mesmo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E Jesus acrescentou, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí começou já a grande mensagem da caridade. Ora, um hebreu amar o próximo como a si mesmo. Difícil, né? Como é difícil para nós hoje. Jesus condena o adultério e não a adúltera, né? Então, pequenos tópicos, pequenos para nós falar agora, né? Mas são tópicos de passagens de Jesus. O que ele fazia? Quando todos queriam matar a mulher adúltera, que não parece que nem adúltera era, né? Era o marido que queria se livrar dela. Quando foram apedrejá-la, né? Lapidá-la, como falavam, ele a defendeu da morte horrível. Jesus, quando ele disse, onde estão aqueles que te condenaram? E ela respondeu, todos se foram, Senhor. E ele diz, vai e não tornes a pecar. Então ele não disse, tu não fez nada de errado, isso é assim mesmo, é a natureza humana. Não, ele disse, vai e não tornes a pecar. Num outro episódio também, na cura de um homem, ele diz também, vai e não tornes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Né? Então ele nunca justifica o pecado, mas tem piedade, tem misericórdia do pecador. Né? Então é muito importante lembrarmos disso. Ele veio então consolidar, quer dizer, fixar, firmar a mensagem de Moisés. Nesse não vim destruir a lei, né, que é o nosso tópico.
Toda a atitude de Jesus denunciava amor, humildade, perdão, esperança no olhar e acolhimento. Então, às vezes, as pessoas perguntam, qual é assim? Às vezes é até para nos provar, outras vezes é por curiosidade, outras vezes por querer realmente saber. Afinal, para que vocês trabalham na casa espírita? O que a casa espírita tem de bom? O que ela quer dar? Então, o bom é o acolhimento, o não julgar, que a pessoa saia, quando vem ao centro espírita, consolada, né? Não passar, como se diz, a mão na cabeça e tal, mas um olhar. Agora nem dá para passar muita dor a mão na cabeça das pessoas, né? Mas consolar a pessoa com um olhar, com uma palavra boa, às vezes não falar nada, né? Ouvir, emprestar o nosso ouvido à voz do outro. Então, a parte do atendimento fraterno é isso, né? Atendimento fraterno que se faz, talvez seja uma das coisas mais importantes. Quando se funda as casas espíritas, muitas vezes a gente pensa mais ou quando se procura, mais será que tem alguma comunicação de um familiar que já partiu, que já morreu, que eu queria saber alguma coisa. Mas, na verdade, a casa espírita está ali para todos juntos nos consolarmos através das mensagens de Jesus e dos espíritos consoladores, dos espíritos de cura, das mensagens de Emmanuel através do Chico, né? E mensagens de Divaldo, tantos, né, que tem. Então, o acolhimento, né? A mensagem de Jesus, toda a atitude dele era de acolhimento, consolação, esperança, né? Dizem que um olhar de Jesus abarcava tudo, né? Tu sentia que ele estava te vendo desde as mais remotas eras, apesar que muitos de nós não sabíamos ainda da reencarnação, que hoje sabemos que nós já vivemos muitas existências. Ganhamos uma vida, mas vivemos por muitas existências, muitas eras, muitas épocas. E Jesus, olhando, via tudo isso na pessoa, né? Que muitas vezes tem no Evangelho. E Jesus olhou para ele, né? E a pessoa sentiu aquela consolação. Ele fala muitas vezes de Pedro, né? Que foi o primeiro, vamos dizer assim, comandante quando começou-se a espalhar o Evangelho de Jesus, né? Tinha João, que era todo amor, que possivelmente escreveu só 70 anos depois que Jesus morreu. Tem-se registros nos anos 70 do primeiro século de João. Talvez tivesse já escrito alguma coisa disso. Jesus, me enganei. Evangelho de João. Com o amor pregado por Jesus, nos tornamos partícipes da sua missão, quer dizer, nós participamos. Somos todos apóstolos, enquanto estamos propagando a sua doutrina, somos apóstolos. Exatamente o que essa palavra apóstolo quer dizer, aquele que leva a mensagem. Como os discípulos não entendiam que Jesus tão rápido fosse embora, ele disse: eu irei, mas vos enviarei o Consolador prometido. Ele vai enviar o Consolador prometido, que nós acreditamos que é o Espírito de verdade do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que em verdade seria o próprio Jesus, né? Ele foi, daqui a pouco vamos ter a festa da ascensão de Jesus aos céus, né? Que como outros já havia acontecido, com outros, como Elias, por exemplo, tinha acontecido, Jesus também foi elevado aos céus. Então, ele subiu aos céus, né? Quem foi elevado foi Nossa Senhora, né? A Assunção Nossa Senhora, que teria vindo um séquito de anjos para buscá-lo. Jesus simplesmente se ergueu e desapareceu perante o olhar dos apóstolos, né? Essa terceira, dá vontade de conversar, né? Essa terceira revelação veio
18 séculos depois de Jesus, né? 1850 e em diante, né? Com Allan Kardec, né? Um filósofo francês que estudou com Pestalozzi, né? Na Suíça e tal, era um grande estudioso, professor, matemático e tal, né? Era o cara. Saiu da parte do ensino, do dia a dia, foi escrever, codificar as leis que constituem hoje o Espiritismo, né, como o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, a Gênese, o Céu e o Inferno, né? Então, vieram os espíritos superiores a nos ditar a doutrina, né? Que vem nos trazer a certeza do mundo espiritual, a reencarnação, nos lembrar de tudo que Jesus falou, né? De tudo que Jesus falou. Essa é a missão do Espiritismo, como eu disse antes, consolação, acolhimento e propagação do Evangelho de Jesus. O Espiritismo vem, como Jesus falou, para cumprir as leis ditadas por Moisés. Me atrapalhei aqui. Quem gosta muito de falar tem que escrever, porque senão a coisa vai longe. Explicadas por Jesus e acrescentando e enfatizando o amor, a caridade, olhar para o outro tentando nos enxergar no outro, né? Mesmo aqueles irmãos que nós não compreendemos, que nós chamamos os maus, na verdade são os infelizes e ignorantes. Chegaremos um dia a vê-los assim. Mas aí então talvez não precisemos passar por esse planeta da maneira como está. Ou talvez o nosso planeta realmente também já esteja regenerado, assim como nós. Estamos entrando, segundo o Divaldo, na era da regeneração, a passos muito lentos. Vejam o que acontece com a natureza, né? Estamos depredando, acabando com a natureza, abandonando os animaizinhos, cães, cachorros nas ruas, judiando dos animais. Nós ainda os matamos para comer, né? Os mamíferos principalmente. Eu sempre estou dizendo que eu vou parar, ainda não parei, né, de comer a carne vermelha. Muitos dos irmãos já pararam de comer a carne vermelha. Estamos a caminho, né? Estamos a caminho para vivermos em harmonia, usando os vegetais que têm tudo para nos dar energia, né? A gente faz um chá, a gente come frutas e verduras, né? O mel das abelhas. Isso não quer dizer que quem come carne é menos esforçado do que outros. Também não adianta parar de comer carne e praticar roubos, tratar mal o semelhante, né? Principalmente dentro de casa, né? Então temos que ter um foco, temos que pensar assim, não, eu vou me melhorar. Um dos aspectos até pode ser na alimentação, né? Mas o principal é o trato, né? Como tratar nossos semelhantes, né? Sempre que eu falo essas coisas, eu estou falando para mim em primeiro lugar. Então, resumindo, para não irmos muito longe demais, procuremos nossas respostas em nosso coração e na nossa consciência. Está no Livro dos Espíritos, no capítulo 961, onde Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem: na tua consciência. Não precisamos. Muito bom que estudemos o Antigo Testamento e com certeza o Novo Testamento também, ou seja, o Evangelho de Jesus, né? Mas escutemos primeiro a nossa consciência. Lá estão escritas as leis naturais, ou seja, as leis de Deus, né? E nós já nascemos com o senso moral. Quer dizer, nós sabemos que está certo e está errado. Podemos ter alguns deslizes, mas quando fazemos alguma coisa errada, nós sabemos que fizemos alguma coisa errada. Principalmente quando se
diz referência a alguém da nossa família, do próximo mais próximo, né? Então, também não podemos pensar só no próximo mais próximo. Vamos abrir a nossa família. A família universal, né? A família universal. O primeiro mandamento era o dever de Moisés. Depois, Jesus, amor ao próximo. Novo mandamento, a solidariedade. O Velho Testamento é o alicerce do Evangelho. E também o Evangelho é o alicerce da redenção das almas. Isso quem falou foi Emmanuel. Esperança, o livro da Esperança é o nome do livro que Emmanuel fala. Tá? Então, o Velho Testamento é o alicerce, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Bonito isso, né? Para terminarmos, quando Allan Kardec fez o resumo para nós do Evangelho, não é que ele não achasse importante todo o Novo Testamento, mas ele procurou abordar principalmente as passagens das leis nos trouxessem fundamentos para as leis morais. Então, quando ele chega dentro do nosso tópico, as leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos, ele coloca, são muitas as leis, a nossa irmã Gladys já falou sobre elas uma a uma, mas no capítulo 11 ele fala, Allan Kardec, da lei de justiça, de amor e de caridade. Ele fala na lei do progresso, na lei da redenção, agora me perdi, lei da liberdade, lei da igualdade, lei do progresso, que eu já disse, né? Muitas da vida social, né? Qual é que eu queria citar e agora não me lembro? A lei da destruição, que para podermos ter uma vida nova dentro de nós mesmos, precisamos destruir. O que seria que temos que destruir? O nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, essa é a lei da destruição. Então, às vezes, a destruição é necessária para podermos construir, como Jesus disse, um novo homem, né? O homem novo. Tá? Mas, como eu dizia, o capítulo 11 ele fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam bem, a pergunta, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Essa que falamos há pouco. E a resposta foi, está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Espíritas, né? Vamos praticar, vamos pensar, vamos meditar. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Nós temos que cultivá-lo, assim como a fé. A gente não nasce com fé, a gente cultiva a fé. Deus o pôs no coração do homem, o sentimento da justiça. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos depara noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, dizer, eu não sabia que isso era errado, procure na sua consciência, né? Procuremos, através da oração, através da meditação, através de fazermos as nossas obrigações do dia a dia, com amor, solidariedade, paz, né? Procurando a saúde, o bem-estar daqueles que nos circundam, procuremos fazer essa justiça e procuremos dentro da nossa consciência para sabermos o que é o certo. Queridos irmãos, nós vamos então encerrando essa passagem de hoje. Espero que não tenha diletado muito e pedindo ainda e agradecendo a fluidificação da água
Pedimos a Jesus que se faça presente em nossos lares, em nossos corações, e que possamos, dia a dia, nos melhorar e expandir-nos para que possamos jogar luz ao nosso redor, como Jesus o fazia. Milhões de vezes menos do que ele, mas que sejamos uma faísca minúscula do grande amor que Jesus vem nos trazer. Que assim seja.